Tenho uma dúvida que ultimamente venho me questionando. Quando temos um objetivo, uma meta, traçamos planos e ideias para atingir tal objetivo. Mesmo quando passamos por alguma dificuldade, geralmente procuramos meios de tentar solucionar, sair ou passar da melhor maneira por aquele momento. Tudo isso nos leva a uma posição de pedir a Deus que nos ajude na conquista daquele objetivo ou na solução de um determinado problema. Sempre escutamos nas pregações, nos grupos, encontros de jovens, nas letras de canções e na própria palavra de Deus. Deus é Pai, Deus é misericordioso, tão bondoso, que te dá a liberdade de pedir. Pedir em suas orações o que deseja, o que necessita. Pedir e recebereis, está escrito na Bíblia. Coloca tuas mãos em posição de receber para que Deus lhe entregue bênçãos, graças. Mas o que me deixa confuso é que ao mesmo tempo que ouvimos e refletimos tudo isso, também em outros momentos, em canções, palestras e tudo mais, ouvimos que Deus sabe de todas as nossas necessidades, que tem um cuidado tão grande conosco, bem mais que com os lírios do campo, que precisamos deixar Deus guiar e conduzir nossa vida. E muitas vezes queremos ser Deus de nós mesmos. Quando estamos ali lutando por algo, batalhando, pedindo que Deus nos ajude, nesta ou naquela dificuldade, entendemos que para ser assim, ficamos felizes, logo lembramos de agradecer. Mas quando começa a ter pedras no caminho, dificuldades para se atingir aquele objetivo, devemos entender que aquilo não é para ser do jeito que queremos? Ou estamos desistindo diante do primeiro obstáculo? Será que Deus não colocou aquele obstáculo para passarmos e chegarmos mais fortes e confiantes lá no fim? Se desistirmos logo no início, pois pensamos que Deus não quer daquele jeito, não estamos sendo fracos diante de um primeiro obstáculo? Obrigado pela atenção e peço que assim que possível me retorne. Grande abraço, Alessandra. Alessandra, seu e-mail tem muitas perguntas e todas elas muito misturadas, né? É o jeito próprio mesmo quando a gente quer desabafar, né? Primeira coisa, minha filha, nós temos que entender que a vida humana é o lugar que Deus escolheu para agir. Não há nada de extraordinário nessa ação de Deus aqui neste aspecto. Sabe por quê? Porque tudo pode ser um lugar de revelação. Da mesma maneira como Moisés ficou encantado com aquela sarça ardente, nós precisamos entender que o tempo todo na nossa vida existem algumas sarças também ardendo diante dos nossos olhos. Quais são essas sarças? Os fatos, os acontecimentos, as dificuldades, as alegrias, as tristezas. Como é que nós podemos nos posicionar diante de tudo que a gente... Lembra que a gente falava na semana passada? Que nós temos o eu ideal e o eu real? Que muitas vezes a infelicidade nasce justamente quando nós não conseguimos concretizar no eu real aquilo que nós temos como eu ideal. É assim que Deus age em nós. Nos ajudar a encontrar um equilíbrio para que nós possamos realizar, para que nós possamos viver na nossa vida essa satisfação de ser quem a gente é. Para isso que a gente pede, para isso que a gente reza, não é verdade? A gente sempre pede a Deus que nos ajude a abrir os caminhos, a gente sempre pede que Ele nos ajude a encontrar a melhor solução. Mas aí vem o conflito, que realmente em muitos textos bíblicos, em muitas canções que nós cantamos, nós dizemos que a gente não precisa pedir, que Deus já sabe tudo. Então fica um conflito. Como é que eu vou pedir se Ele já sabe tudo? É aí que está a beleza da oração. Porque a oração, ela não precisa ser um texto lógico. A oração é o desabafo que nós fazemos diante de Deus. É o desabafo que nós realizamos diante dEle, confiando a Ele as nossas realidades. E aí, no meio da oração, a gente acaba dando um palpite para que Deus pudesse fazer do jeito que a gente acha que é melhor. E aí a gente pode parecer que nós somos Deus de nós mesmos, né? Mas tudo depende da maneira como nós entregamos para Ele, Alessandra. Veja bem, entregar as situações para Deus é, antes de qualquer coisa, a gente não abrir mão das responsabilidades que são nossas. Se eu apresento, eu tenho determinado problema, meu Deus, eu preciso passar neste concurso. Aí eu apresento essa situação para Deus. Eu quero passar. E para passar eu preciso estudar. Então eu faço a minha parte. Tenho a minha vontade
e tem o meu empenho ajudando essa vontade a ser concretizada. Mas aí também a gente precisa confiar nas mãos de Deus, porque nós não sabemos se passar neste concurso é o melhor para nós. Não é assim na vida? De vez em quando nós insistimos em pedir para Deus aquilo que nós queremos. Eu quero passar neste concurso e para isso me empenho. Mas nem sempre aquilo que é melhor para mim é aquilo que eu estou desejando. É por isso que é importante que a nossa fé seja sempre histórica, concreta. A fé concreta passa o tempo todo pelo bom senso. Antes de pedir a Deus, eu preciso filtrar o meu pedido. Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus fere as regras do bom senso? Esse é um bom discernimento. Antes de pedir a Deus, converse com você mesmo. Quanto mais você... Isso é estado de oração também, viu? A oração não é só uma conversa com Deus. A oração é também uma conversa íntima que você realiza com você. O que é o exame de consciência? Uma conversa que você estabelece com você mesmo. Começa a pensar lá no que você fez de errado, no que poderia ter sido diferente. Não é? E aí você pede perdão a Deus, mas precisou antes passar pela conversa sua com você. É muito interessante isso. E às vezes nós pedimos a Deus aquilo que a gente ainda não mastigou, aquilo que a gente ainda não refletiu, aquilo que a gente ainda não sabe se verdadeiramente é o melhor passo para a nossa vida. Minha filha, as dificuldades, os obstáculos, você pode até dizer que Deus que colocou. Você pode dizer, os obstáculos da vida fazem parte do processo. Tudo na vida está diretamente ligado a Deus. Nós acreditamos assim. Mas os obstáculos são processos naturais da vida, da existência. Nós somos precários. A vida tem precariedades. E os obstáculos fazem parte dessa precariedade. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu não sei inglês. Eu vou abrir. Aqui não, porque não é um livro. Isso aqui eu vou ouvir. Vamos pegar um livro para ficar melhor. Um casal especial, os pais de Santa Teresinha. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu pego e descubro que eu não sei ler o livro. Eu preciso do conteúdo do livro, mas eu não tenho a capacidade de ler em inglês. Isso é um obstáculo natural. É Deus que colocou? Não. Processo natural da vida. Quem não estudou inglês não sabe inglês. Se eu quiser mergulhar no conteúdo do livro, eu terei que fazer um curso de inglês. Então está aqui. Eu identifico naquela minha dificuldade, naquele meu obstáculo, uma atitude que pode me ajudar a superar o obstáculo. Não adianta nada eu ficar rezando, pedindo a Deus que me ajude a ler esse livro, se eu não faço o meu estudo do inglês. Não é assim? Então veja bem, a ação de Deus na vida humana sempre vai pedir uma resposta. Deus me abençoa, Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidades, mas eu tenho minhas precariedades. Sou preguiçoso muitas vezes, não tenho ânimo de pegar aquele livro, de ir até o final. Você sabe disso. Eu não estou falando de uma coisa que você não experimenta. Quantas vezes na vida você deixou de experimentar situações maravilhosas porque lhe faltou disposição para elas? Ah, estou com preguiça de acordar cedo, eu não dou conta, fico cansado demais. São os obstáculos. Contexto da vida. Não é assim? Mas aí, a partir do momento que você tem uma meta, você se sente abençoado por Deus, porque a vida é uma bênção. Só de estar aqui, de ter a oportunidade de fazer esse programa, isso para mim já é uma bênção. Eu estou com saúde, eu estou sem nenhuma dor, eu estou com disposição, eu estou feliz. Tudo isso é bênção. Aí eu venho, faço o programa de direção espiritual, me encontro com você. Pode ser que você esteja um pouco desanimado, mas aí assistindo o programa você fica um pouco mais feliz, um pouco mais animado, escuta alguma coisa que eu disse aqui, que de repente lhe motiva, e aquele obstáculo que antes você tinha, parece que foi eliminado, porque alguma coisa mudou dentro de você nessa sua disposição. É assim na vida, Alessandra. O obstáculo ele sempre vai existir para que nós possamos crescer.
Se eu descubro que eu não sei inglês, aceito o obstáculo como um desafio e não como uma pedra de tropeço, eu vou me utilizar daquele obstáculo para poder ir além. Vou partilhar agora a minha vida. Eu sou um rapaz, já um moço, um homem, feito, né? Eu vou fazer 40 anos. Eu sou um rapaz que nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Formiga, uma cidade que eu amo muito. Minhas raízes estão todas lá. Nasci na beira do rio Mata-Cavalo, perto do rio Formiga, que é o encontro dos dois rios. Uma região extremamente simples, sem muitas oportunidades. E quais foram os primeiros obstáculos que eu enfrentei na minha vida? São obstáculos naturais de uma pessoa que nasce naquele lugar. Aí eu olho para os meus vizinhos lá, para muita gente que conseguiu superar os obstáculos do contexto, que foram além, que superaram. Não é que deixam de amar o lugar, não. É que sabem partir de um jeito certo. Porque quem sabe partir de um jeito certo, reconhecerá sempre o lugar de onde saiu. Eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse enfrentado os meus desafios, os meus obstáculos. É natural que eu não tivesse estudado, é natural que eu não tivesse descoberto o sabor da literatura. Mas desde pequenininho eu era teimoso. A vida era muito contrária a mim. Eu não estou reclamando, não, estou apenas partilhando. Tive muita dificuldade na vida, muita mesmo. Muitas restrições, de todas as que você puder imaginar. Só que, graças a Deus, Deus me deu o dom de sonhar. Me deu uma natureza melancólica, criativa, e me ajudou a sonhar. Só que aí o que eu fiz com o sonho que Deus deixou em mim? Eu quis vencer os obstáculos que eu tinha. Sabe, minha gente, hoje, como padre, esse é o meu principal aprendizado. O que eu quero realizar na vida das pessoas que eu encontro é aquilo que eu sei que Deus realizou na minha. Eu sei a matéria frágil da qual eu sou feito. Mas eu não desisto. Isso é o mais bonito na vida, quando nós sabemos que nós temos o direito de não desistir. Por mais precário que você seja. Por mais precária que seja a matéria humana que está aí no seu coração, que te impede, que te impossibilita, é possível. Eu fico tão feliz e tão comovido quando eu vejo pessoas superando os seus limites. Como aquela história da mulher que eu contei na semana passada, que não tem o dinheiro para comprar os livros, e ela vai todos os dias na livraria e aos poucos ela vai lendo o livro que ela quer. Só que ela precisa vencer o obstáculo de sair de casa, de ir até a livraria, de passar pela vergonha de estar ali todos os dias. É assim. O obstáculo, ele tem que ser um objetivo para a gente vencer. Para a gente ir além. E você sabe que eu estou vivendo um tempo da minha vida muito interessante. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço o mundo, quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais eu recebo pelo o reconhecimento do próprio trabalho que eu faço hoje como evangelizador, mais saudade eu sinto da minha terra. Eu estou vivendo uma fase da vida que eu estou tendo saudade dos meus antigos, sabe? Saudade das coisas que de repente hoje eu não tenho tanto contato mais. Saudade dos meus amigos de infância, do lugar onde eu nasci. Né? Eu acho que isso é o processo bonito da vida, Alessandra. Eu tenho saudade daquele tempo que foi difícil, das minhas lutas, da luta da minha família. Hoje eu fico feliz quando eu encontro os meus sobrinhos, os meus irmãos, percebendo que eles estão melhores, que eles estão se superando, não é? Porque aqueles obstáculos que são próprios da minha história, da sua história, eles não podem nos destruir. Você não pode permitir que eles venham para lhe destruir. E é assim que Deus age. Pegando tudo que é próprio da nossa vida, pegando tudo que é próprio do nosso contexto, da nossa história,
aquilo que você sabe, aquilo que está aí dentro de você, guardado às 7 chaves. E a gente tem uma pergunta aqui, que vem justamente na temática, né, de acordo com essa temática da liberdade interior. A pessoa fala, mas antes de responder, eu gostei, achei bonitinha, a Luciene escreveu lá de Petrópolis, ela falou assim, que ela gostaria muito de agradecer a mim, porque ela vê muita tranquilidade nas minhas palavras e ela dorme bem depois do programa. Então acho que eu vou mudar meu nome para Rivotril, Fábio de Mello, Rivotril. Estou adormecendo as pessoas agora, estou ajudando. Fico muito feliz, Luciene. Quando a gente dorme bem, é igual eu falava aqui no início do programa, quando a gente dorme bem é porque a gente está em paz. Se tem uma coisa que sinaliza que a gente não está bem, é justamente quando nós deixamos de dormir. Eu falo dormir naturalmente, não é tomando aquela bombinha, né? Não. Quando você deita na cama e a consciência lhe permite adormecer. E eu fico muito feliz de saber que o nosso programa tem feito bem a muitas pessoas e ajudado realmente a entrar dentro de um contexto de paz, de serenidade. A gente fica muito satisfeito de saber que isso é possível, que a palavra tenha o dom, né, de provocar esse bem-estar nas pessoas. Que não é acomodar, né, porque o programa incomoda também, a gente mexe nas nossas feridas, mas a gente também quer que o simples fato de mexer nas feridas já nos coloque em paz. Mas a Bárbara de Oliveira, do Rio de Janeiro, ela me escreveu perguntando se o transtorno da esquizofrenia pode ser um resultado do sequestro da subjetividade. Bem, Bárbara, quando a gente fala de sequestro da subjetividade, você que ainda não leu o livro, o sequestro da subjetividade, ele se refere a tudo aquilo que a gente abre mão do nosso eu pessoal em detrimento de um relacionamento. Então, quando eu estabeleço um relacionamento em que o outro me pede aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é abrir mão de ser quem eu sou. Que às vezes isso acontece. Em nome do amor, a gente rouba o outro para nós, né? Ou então, em nome do amor, eu me permito ser roubado pelo outro. Eu abro mão de ser quem eu sou, dos sonhos que eu possuo, achando que ao abrir mão, eu estou correspondendo ao amor que o outro diz ter por mim. É claro que todo amor comporta renúncia, sacrifício. Mas essa renúncia não pode levar a minha identidade. Mesmo porque para eu me dar ao outro, eu preciso ser dono de mim. O livro, ele fala justamente desse conceito de pessoa a partir do conceito judaico, cristão, que é, para eu me oferecer ao outro, eu preciso ser dono de mim. Só pode dar-se ao outro aquele que se possui. Eu não posso dar aquilo que não é meu. Então, a vida, desde quando eu nasço, eu começo a tomar posse do meu eu. Eu vou identificando quem sou eu vou identificando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. A construção do eu, ela é fundamental nos primeiros anos da nossa vida, que é quando nós vamos descobrindo quem somos nós. Para que nascemos, né? Essa pergunta é tão interessante. Quando você começa a identificar as suas possibilidades, até mesmo de trabalho, o que me realiza? Tudo isso faz parte da sua subjetividade. A sua subjetividade é como se fosse o cofre onde está guardada a sua identidade. Mas há relacionamentos que nos roubam isso. Quando você estabelece um relacionamento doentio, por exemplo, quando você vai perdendo a sua pertença. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Eu para amar você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem, se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é,
Então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Veja bem, o que é a esquizofrenia? É uma patologia psíquica que precisa ser diagnosticada, medicada, onde o eu se divide. O esquizofrênico, ele costuma ter dois tipos, né? É como se estabelecessem na sua personalidade, é como se a unidade fosse quebrada. Então, a partir do momento que a esquizofrenia se estabelece, eu tenho dificuldade de ser eu tenho dificuldade de ser inteiro. Então, aí eu não sou especialista para poder dizer, um médico especialista em esquizofrenia poderia dar muito mais informações. Eu estou dando uma pincelada no que significa, num primeiro momento, essa esquizofrenia. É uma doença que precisa ser tratada e que muitas vezes tem a característica, né, de ser uma divisão do eu. Será que um sequestro da subjetividade poderia desenvolver uma patologia dessa? Olha, o roubo da subjetividade é uma coisa tão doída que às vezes a mente, para poder sobreviver àquele roubo, àquele sofrimento, ela se estabelece patológica, ela fica doente mesmo. O sofrimento é tão grande que aquela pessoa não consegue mais administrar de maneira saudável a perda de pertença. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Esse livro, ele não foi escrito a partir de teoria. É claro que eu precisei estudar muito ao longo da minha vida para compreender um pouco do mistério humano, um pouco a trama dos relacionamentos. Eu sempre gostei de pessoas. E eu estudei muito como? Lendo. Eu sempre gostei de romances, eu sempre fui um menino que lia muito desde criança. Então isso me ajudou a ter uma leitura do contexto dos bastidores dos relacionamentos, a partir daquilo que eu vi na ficção, mas que eu vi também na vida real. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Então, por exemplo, uma menina sabe que tem um relacionamento doentio com um rapaz. Aquele rapaz não faz bem a ela, ele traz uma carga negativa para ela demais, ele a deprime, ele a joga para baixo o tempo todo e ela não consegue romper aquele relacionamento. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquele rapaz. Ela tem medo de perder o pouco da satisfação que representa estar com ele. Isso é uma dependência, né? A dependência é quando você não é capaz de equacionar o tanto de prejuízo que você está tomando ao ficar ao lado daquela pessoa. Então geralmente tem essas dependências afetivas, partem para um autodesprezo, uma relação doentia gera muito isso, a pessoa se despreza, ela se acha pior e por isso ela tem tanto ciúme, por isso ela tem tanta posse. O relacionamento deixa de fazer bem, por quê? Porque vira uma espécie de neurose. Ao invés de fazer feliz, aquele relacionamento só traz aborrecimentos. Uma vigilância 24 horas, né? Como se o outro fosse um objeto a ser vigiado o tempo todo, como se ele fosse um animal que precisa de coleira. Você percebe que o relacionamento está sendo doentio pelos sintomas. Digamos que eu seja amigo do Christian e que nós temos um relacionamento doentio. A nossa amizade não passa pelos vínculos da construção, da fraternidade, da solidariedade. Digamos que nós sejamos amigos e que nós somos dependentes um do outro e que nós vivemos um com o outro uma espécie de disputa. Então sempre que eu puder alfinetar o Cristo, eu vou alfinetar. Sempre que eu puder desprezá-lo publicamente, eu vou desprezar. Aí depois eu corro, peço perdão, faço isso, faço aquilo. Mas depois logo em seguida volto a fazer o mesmo. Veja bem, eu acabo tendo um relacionamento doentio e começo a fazer mal com esse amor que eu digo sentir pelo meu amigo Christian. Quando a gente não tem
condições de quebrar o vínculo, a gente precisa de ajuda. Quando a gente não tem coragem de assumir o sofrimento que vai ser causado por aquele rompimento, que essa dependência me faz querer ter o Cristo perto de mim o tempo todo. Mas como é uma relação doentia, ela não é positiva. Então a gente vai ficar o tempo todo vivendo, se alfinetando, se machucando, porque nos falta a clareza para administrar essa dependência do jeito certo, colocar o pingo nos is e a gente poder viver as nossas individualidades e depois a gente se partilhar na amizade. O relacionamento, minha gente, ele só é positivo quando as partes se pertencem e depois elas se distribuem. Quando eu sou dono de mim, Christian é dono dele, e quando nós nos encontramos, nós nos doamos num relacionamento de amizade. Às vezes, as doenças mentais, elas começam assim, em relacionamentos doentios, em perda de pertença. Eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos, ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria. O outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca. Uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada é em mim. É quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo, nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você, quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez, e quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou. Então o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Não pode ser assim. Se você percebe que você está preocupado demais com a vida do seu parceiro e esquecido da sua vida, alguma coisa está errada. Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Porque você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que começa no outro não dá, isso é doente. Ah, padre, mas isso é um egoísmo? Não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar. Eu não estou agindo por uma necessidade. Porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não, é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo, mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu.
A caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faço um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patrus, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade, eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Você sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás, na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Eu não posso permitir isso, sabe por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra sim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer o meu filho a extensão dos meus desejos. Então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque senão, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras.